E aí? Por quê? Porque ele não vibrou, cara. Sentimentos que te traz o mal, entendeu? Até Sentimentos para que. expandir, você tem que ter expansão, né? É, é isso Mas aí. é por isso que a gente fala que quem está nesse caminho mesmo, quem acorda para isso, o pessoal fala agora do despertar. Eu particularmente acho que não estou nem perto do despertar. Eu acho que eu comecei a entender e a sonhar que eu tenho que começar a acordar, mas despertar eu acho que ainda está muito longe, entende? Mas a gente começa a perceber que tem sim que tomar conta do que a gente pensa e de que a vida da gente vai seguir de acordo com a linha que a gente coloca. Acredito até que uma hora isso se torne automatizado, entendeu, Wagner? Porque eu estou gerando uma nova forma de pensar, uma nova forma de agir que vai me levar a um outro lugar. Mas mais importante é entender para onde não quero voltar, entendeu? Acho que o mais seria isso daí, para Cara, mim. eu acho que o sistema da internet que o Luiz falou, que ele age, o universo também age dessa forma. Eu acho até que quem criou a internet criou já imitando o universo, né? Que Universo. você emana e aí começa a mandar de volta para você. Eu acho que o sistema funciona dessa forma. Cara, eu acho que quando você sabe que seu cérebro aprende por repetição, né? Aristóteles já falava isso e tudo. Então é o que você repete, sabe? Eu acho que a Isa falou que mal viu, eu também vi da forma que a Isa viu, entendeu? Mas eu acho que eu estava vendo alguma coisa que apareceu de um desses caras da internet, que vocês conhecem, mas não vou falar o nome. Ele lá ajudando helicóptero e tal, foi onde eu parei, o que é isso? E fui ver alguma coisa. Só que mesmo eu vendo, ô Luiz, a internet não ficou me mandando mais, cara. E eu não vejo mais TV, e eu quando abro o celular só aparece de Hélio Couto pra lá. É incrível isso. Então, assim, eu acho que foi muito pouco que eu vi, não chegou, não ficava, não chegava, entendeu? E normalmente você recebe isso, eu tenho muitos pacientes durante o dia, né? E você recebe isso do paciente. Cara, eu não sei, mas nenhum paciente também me trouxe isso. Eu acho que eles estavam tão focados nas coisas deles que também não lembrou de me trazer. Ou então eu não estava nessa frequência para que eles me trouxessem isso, me contassem sobre isso. O Ô, Wagner, Marco, agora há pouco falando, ele falou sobre os cinco. Você lembra, Wagner? Você falou dos cinco sentidos. Exatamente isso. O que são os cinco sentidos? Está até na Matrix. Isso. São sinais elétricos que o seu cérebro faz uma interpretação do que você está vendo. Então, o que é real, o que é que não é? Você entende, cara? ô, Marco, você falando isso, cara, e aí, me vê agora aqui. Eu sou de uma época que a gente assistia desenho da Pantera Cor-de-Rosa e tudo, né? Eu tô com 50 anos. Então, o cara ia lendo um jornal, de repente ele entrava numa construção, ele ia andando num prédio que só tinha estrutura de ferro. Aí, quando ele ia passando, a hora que ele ia cair, passava um Uma negócio e ele viga, continuava uma andando. viga. Aí ele ia cair no cimento, cara, de repente alguém botava uma tábua assim, ele, sabe? Então, assim, ele não está vibrando nesse perigo todo que o desenho estava mostrando, e o universo ia se encarregando E o de botar universo se para ele o encarrega de ir próximo botando. passo. Ele só ia andando e o universo se encarregava de botar para ele ali o chão que ele Então, precisava naquele momento. ô Wagner, a nossa vida é exata. A gente é que não enxerga, é exatamente isso. É igual quando você vê o Doutor Estranho e você fala daqueles universos lá, e a Matrix, que você termina dizendo, ó, que viagem, é gostoso de aquilo, mas é uma viagem, né? Não, cara, a sua vida é aquilo. E, É cara, que você você falando não isso, Marco, alcança. se você assistiu o filme, qualquer filme que seja, cara, com uma intenção, é muito louco, cara. Porque você pode assistir o Doutor Estranho como um cara ali, mas se você trouxer para essa expansão, você fala, cara, esse filme está falando demais. Eu não sei se o autor, quando fez, ele tinha essa clareza toda, se, enfim, qual era o objetivo dele. Mas a partir do seu universo, você tem interpretações sobre tudo aquilo. E a Sim. gente, a gente fez um projeto, né, Isa, que era de assistir o filme e trazer sobre uma perspectiva terapêutica. Mas se a gente trouxer sobre uma perspectiva quântica, você imagina o que que pode sair quando você assiste um filme qualquer com uma perspectiva quântica. O Wagner, que você falou é interessante, não sei se você sabe disso, os diretores da Matrix mesmo, são dois, eles tinham intenção total, tanto é que a Matrix é uma cópia do... o espelho foi o mito da caverna de Platão. Aham. Então, o Neo, é tudo, sabe, a Trindade, o Neo, Não,
Óbvio, esses assim são evidentes, né? Mas eu digo a gama de filmes que a gente tem aí, o universo de filmes que a gente tem, que você pode pegar, cara, e você vai ver, cara, isso em todo lugar. Às vezes o cara entra numa casa e ele fala assim, é mal assombrado, né? E aí começa a morrer gente lá, então você fala, cara, o que que está acontecendo, né? Você começa a prestar atenção. Ele chegou, estava numa boa, mas aí um vizinho começa, ah, essa casa tinha isso, aí o outro, ah, essa casa tinha aquilo. Ele começa a viver isso dentro da casa. Aí eu citei também, não foi, Luiz? Você se lembra de uma médica que ela estava trabalhando na... O primeiro acidente, né? O Rio Grande do Sul está com três de usinas que pipocaram as barreiras aí, né? Cara, o primeiro, não sei se foi de Mariana, né, que aconteceu, tinha uma médica de plantão que sempre trabalhou naquela cidade, Wagner, só que nesse dia exclusivo, ela nunca fez isso, ela trocou o plantão com outra, distante, a outra veio de lá para cá. E foi o primeiro que a barreira pegou e levou. Ou seja, a menina que morava muito distante da cidade estava na frequência do que iria acontecer naquela cidade. E a outra que vivia ali, ela não estava naquele universo, então ela tinha que ser tirada dali, entendeu? Então a menina troca o plantão só para acontecer a coisa. Você entende? Isso, o caso que a gente sabe, fora o que a gente nem sabe, é o que eu estava dizendo, ó. Aquilo que está acontecendo agora lá no Rio Grande do Sul, ali tem vários mundos, sabe? São vários acontecimentos num acontecimento. Você está entendendo? Tem várias histórias paralelas rolando. Do menino com um cachorrinho, um cavalo com o seu dono, sabe, alguém. Tem vários mundos dentro daquele mundo, cara. Se você Você falando expande. isso, eu vi um vídeo de uma senhora que estava no bar que ela reencontrou o cachorro. Ela falou assim, eu não quero nada da casa. E ela, num amor danado com o cachorro. Vai ter gente para falar que ela está Você preocupada com o entende que cachorro. diante do caos, olha o que é Deus, Wagner, diante do caos está acontecendo uma cena meio Titanic, né? Não, e outra, Entendeu? né, cara? Vai ter gente que vai falar assim, pô, ela vai estar assim, salvando uma criança. Mas, cara, no mundo dela, aquele cachorro fez parte da história dela, né? O cachorro, para ela, tem um valor que... Teve um senhor que pediu, pelo amor de Deus, para a Defesa Civil resgatar os quatro filhos dele. Só que ele foi chorando, né, do início ali até chegar na casa dele, e quando chegaram lá eram quatro cachorros. Aí ele virou e falou: Poxa, por que que o senhor não falou que eram quatro cachorros? Eu fiquei com medo de vocês não irem buscar eles, entendeu? Então, olha só, cara. Olha Porque só. se ele Então, fala, não, nós vamos buscar 4 humanos ali primeiro, né? ó, Entendeu? eu já encontrei. Eu acho que mesmo diante do caos, cara, tem que sempre que levar o bem, o É, amor, o tempo todo, você tá entendendo? Porque senão é aquela história do Nietzsche, quando você olha pro abismo, ele também olha para você, sabe? Wagner? É a história de que um amigo meu diz, Marco, chegar no fim do poço, para de cavar, porque não tem fim. Então é sobre isso, gente. Eu sei que parece, a interpretação de quem está me ouvindo agora é totalmente, né, não consegue compreender. Ele vai para um lado mal, como se eu estivesse dizendo que você tem mais que sentir mesmo, não, não é sobre isso, cara. Sabe? É doido isso. Às vezes o Pix que você fez aí, Wagner, e eu fiz, fez a sua parte, cara. E emanou a oração, de repente é até maior do que o Pix que você mandou, você tá entendendo? E a semana Então, passada, você falou de Pix, a semana passada, até tava conversando com a Isa na semana passada, sobre para quem entregar, né? E eu falei que eu preferia entregar num ente governamental. E aí a gente entrou num debate sobre o governo também está dificultando, é melhor entregar para alguém, mas esse alguém também, se ele não for correto, como não tem. Então, cara, a gente acaba, Marco, entrando numa linha de. A Isa pode até reforçar essa conversa que a gente teve, porque numa linha assim, em que acreditar? Talvez você vai fazer com a melhor das intenções e o resultado pode não ser o que você espera. Mas existem coisas que você não tem domínio. Eu falei, bom, é bom, mas eu vi tanta coisa de governo que eu quase liguei para a Isa para falar, Isa, eu acho que você tinha razão. Mas também eu vi um monte de coisa, eu vi um monte de coisa de gente particular que está dando golpe. Aí você fala, cara, o que que você faz, né? Não Então, a Isa ô, tem falou, risco Wagner, ah, zero. eu tenho alguém Não. lá que eu É. posso mandar para essa pessoa. Até sei quem é, mas eu posso mandar para essa pessoa. Aí, beleza, essa pessoa eu também confio. Mas, e- cara, será que é todo e- mundo, né? Então, Wagner, aí nesse momento eu também lembro do Freud, né, que é o gozo no sofrimento. Cara, tem muita cena, coisa boa que você poderia falar, assim, como umas que eu vi,
um cavalo que estava na coisa e tal. Tem tudo umas coisas que aconteceu de resgate interessante. Por que que 90% do povo só fala da pior, que um corpo vinha boiando, que não... Cara, Porque você vê aquilo que você quer ver. Só por isso. exatamente. Exatamente isso. Eu Aí falei isso, quando você fala sobre isso, eu entro em Mas é julgamento sobre porque, ô você. Marcos, a dor da perda, ela é infinitamente maior do que a dor de quando você vence. É como se você achar 100 reais e como se você perder 100 reais. Se você perder 100 reais, talvez você lembre disso por alguns anos. Fala, cara, Então, em mas tal lugar até perdi dentro 100 mas desse é o reais. seu campo são, foco. até dentro desse campo, Wagner, tem uns 8 bilhões de mundos. Porque lembra do caso que eu acabei de contar? O cara ficou feliz tava ali alegre que o pai e a mãe foi para um lugar melhor. Assim, exato, é. Porque é o seu foco. Aquilo que você foca expande, não adianta. Exato. É exatamente isso. Quando você estava falando aí de doação e tal, é a sua essência. Você faz aquilo que está na sua essência. Se você for fazer, era essa a nossa conversa. Porque se você. Risco zero não existe. Se você for fazer pensando, eu vou fazer, o que será, para onde vai, faz aonde seu coração mandou, onde você acha que vai dar certo, e faz por você no que você sentiu que deveria. Não é que você também vai fechar os olhos e falar assim, ai, não, nossa, vai tudo certinho, eu não vou nem me preocupar de ver. Não é isso. Não vou nem me preocupar de ver para onde eu estou mandando, não vou nem me preocupar de. Não é isso. Veja o que você está fazendo. Está te fazendo Mas bem? Te naquela trouxe ocasião, paz? Então manda para essa pessoa que te trouxe paz, para esse lugar que te trouxe, seja para onde for, faça o que te trouxe paz e pronto. É É fazer a o que está no sua então, Isa, mas essência. controle. naquela ocasião eu ingenuamente acreditava que os órgãos governamentais estavam todos voltados para o bem comum. E aí você começa a ver histórias que você fala, cara, não E está. daí eu falei para você, risco Cara, ô zero não Wagner, existe, me é desculpa a falar sua isso, cara. essência. Se a gente for entrar nesse campo, você parar para olhar a pandemia inteira, o Brasil viveu um jogo político, pô. Aí, Pronto, cara, as costas dele. a gente chega naquela máxima que a gente sempre fala, a gente tem que controlar o que está no nosso controle. O que não está É, no nosso controle, não adianta. O que estava no teu Olha, controle, olha, você mandar olha o que Pix loucura, para onde Luiz. você achou. Olha que loucura, cara. Você dar outra face e amar o outro como se fosse a ti mesmo. Vocês são meus irmãos, certo? Aí, por conta de briga, de um presidente qualquer que entrou, eu fico inimigo de vocês. Isso é muito pequeno, brother. Isso é uma muito. alma que está precisando voltar várias vezes aqui para a Terra, sabe, cara? É Mas muito é, pequeno. Ó. E o povo tá assim, ó, 70% do povo, né? O Luizão postou um negócio lá, eu nem sei quem é o Luiz, cara. Eu passei e vi ele falando qualquer coisa no Instagram. Aí eu, uau, que é isso? Calma. Sei nem quem é Luiz, sei nem o que é que ele tá passando, sei nem que momento é esse. Por isso é aquilo que eu joguei um vídeo falando disso, que é quando o Wagner me incomodar em algum ponto, eu faço a pergunta para mim mesmo, por que é que o Wagner isso, está me incomodando tanto, sabe? Por que é que a isso. Isa está me incomodando tanto com essa fala dela? Cara, busca essas coisas dentro de você, pô. Porque aí depois tu vai para uma igreja rezar, tu não tá entendendo nada, brother. Que buscar em primeiro o reino de Deus está dentro de você. Se o reino de Deus está dentro de você, não tem nada lá fora, meu irmãozinho. Sabe? Aí eu fico o tempo todo lá fora, é um espelho, já dizia Platão, é um holograma do micro. O micro reflete o macro, cara. Então, o que é que eu tô vendo lá fora? Se limpa, purifica, vê o que tem dentro de você. Por que que Isa tá me incomodando com esse papo aí dela, sei lá de quê? Pô, isso tá aí. Agora, para o cara alcançar isso, Wagner, esse papo nosso aqui, aí é outra Mas, ó, história. Marcão, você falando isso, e depois eu quero ouvir a Isa e o Marcão, porque a gente, há uns 2 anos, a gente começou a fazer o Quimterapia, né, Marcos? E a gente se conectou por uma, por uma pergunta que você me fez, você lembra que você falou, não, cara, estou com uma questão aqui para a clínica e tal, me ajuda a resolver. E a gente trocou uma experiência e começou a fazer as lives e a gente conseguiu trazer pessoas que estavam na mesma frequência, né? O Luizão participou, a gente, eu convidei o Luizão só por ser fisioterapeuta, como que poderia. O Marcão sempre foi um estudioso da física quântica e a gente trazia esses pensamentos. O Luiz participou, se interessou, e a gente, cara, conseguiu vibrar e atrair pessoas que vibram
não que a gente não discorde, não que a gente, em dado momento, a gente pense de maneira divergente, mas a gente vive na mesma frequência que pode potencializar tudo isso que nós estamos falando, cara. E aqui nós estamos hoje trazendo e expandindo isso para o YouTube, trazendo e expandindo isso para outras pessoas. E foi o que eu falei a partir do texto do Luiz, que é que às vezes a gente olha e fala, cara, o que está acontecendo? Porque parece que a história se repete, e a gente vai, parece que está dando murro em ponta de faca, e toda vez que eu falo disso, as pessoas olham e pensam que eu sou maluco. Pensa, cara, o que você está falando, cara? Que balela é essa de, cara, você pensa, você pode, você faz acontecer, e muita coisa, quer dizer que você pensa, cara, e as pessoas. E a Isa falou uma coisa, que você age de acordo com o que você é. Então, se eu sou capaz de colocar o meu dinheiro na sua mão, é porque eu acho que você é tão bom quanto eu para lidar com isso, assim, ou melhor para lidar com isso. Nunca penso que eu posso ser enganado, a não ser que você já tenha sido enganado. Você não precisa ser ingênuo. Mas quer dizer que você reflete nas pessoas, e aí você projeta, são ilusões e projeções, você projeta nas pessoas a sua essência. E a partir delas, você identifica em outras pessoas coisas que estão dentro de você. E quando você tem clareza disso, Marco, aí eu volto para aquele ponto que você falou, que é por que que o Marco está me incomodando? Por que que a Isa está me incomodando? O que está acontecendo dentro de mim? Não é a Isa que está me incomodando. Por que que eu estou incomodado a partir de um movimento da Isa, seja ele qual for? E isso daí